Que a paz do Divino Amigo Jesus possa estar com todos nós. Hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir o capítulo 24 do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Neio Lúcio. O título é Os Sinais da Renovação. Jesus nos concede essa oportunidade dessa reflexão quando, na casa de Pedro, reunido com os discípulos, fala sobre os sinais da renovação. Essa mensagem foi psicografada em 1950, então já tem 70 anos. Parece que foi ditada hoje. Vivemos um momento de renovação no planeta Terra, determinado pelas leis divinas para o nosso progresso espiritual. Observemos, meus irmãos, as mudanças de comportamentos oferecidas pela pandemia da Covid-19 para o nosso mundo. Os poderosos, economicamente, foram também acometidos pelo coronavírus. E o que fizeram? Preocupados com o alastramento da doença em seus países, perceberam que teriam de contribuir de alguma forma para a redução do contágio e manutenção da vida terrena nos outros países menos favorecidos economicamente. Houve uma verdadeira renovação de atitudes, comportamentos, ideias, pensamentos, recursos materiais, recursos humanos disponíveis. Cientistas se uniram para descobrir vacinas. Governantes de todos os países do mundo reuniram-se para apoiar e fornecer os recursos necessários, formando assim uma corrente de renovação, onde predomina a solidariedade, a fraternidade, a compaixão. Os mais ricos foram obrigados a ajudar os mais pobres. As ações do bem se multiplicaram diariamente para salvar a humanidade em sofrimento. A mídia divulgando as notícias negativas e positivas também contribuiu para trazer-nos as informações das consequências da Covid-19 no mundo. A internet cumpriu seu papel espalhando os fatos que não eram divulgados oficialmente, alguns alarmantes e falsos, mas serviram para chamar a atenção do mundo para o momento preocupante que todos estávamos vivendo. As religiões também contribuíram para essa renovação da fé em Deus, com ações sociais e religiosas. Tiveram esse papel muito importante junto aos seus fiéis, cultivando a esperança nos corações, pacificando as mentes desesperadas pelo avanço da Covid-19, oferecendo meios para a sobrevivência com doações de alimentos e outros itens, consolando também aqueles que perderam seus entes queridos. Muitas entidades não governamentais atuaram para auxiliar a humanidade desesperada, com diversas ações. O mundo todo está abalado com a Covid-19. Apesar de todo o sofrimento causado por milhares de mortes, ela veio despertar os poderosos para criar mecanismos de defesa para toda a humanidade. Se observarmos bem, igualou a humanidade. Quantos chefes de Estado, políticos, governadores, prefeitos, profissionais da saúde, cientistas, religiosos, além do povo em geral, foram contaminados. Ricos e pobres foram acometidos pelo vírus.
da Covid-19. Diante do que estamos vivendo atualmente, o que aprendemos com essa pandemia? Ficamos isolados socialmente mais de 6 meses. Tivemos de renovar ações para a boa convivência diária em família, contribuindo com as tarefas domésticas, buscando meios para um bom relacionamento familiar e, o mais importante, renovando a nossa fé em Deus, orando com a família, buscando a esperança em dias melhores. Quantos seres ficaram ansiosos, depressivos, em crises existenciais, culminando até em suicídios, porque não aceitaram a situação proposta pela Covid-19, o distanciamento familiar, de amigos, trabalho, falta de lazer, etc. Quantos desempregados em desespero por não terem o sustento para as suas famílias? Quantas famílias em sofrimento nos hospitais por não poder acompanhar de perto seus entes queridos para dar-lhes o consolo no momento de tanta dor? Quantos perderam seus seres amados e não puderam prestar as homenagens que gostariam? Não temos ideia do número de sofrimento internamente causados pela pandemia da Covid-19. Estamos surpresos, sem entender a renovação causada pela doença, porque não estávamos preparados para o sofrimento e a aceitação daquilo que não podemos alterar. Por isso, meus irmãos, a mensagem do Espírito Neio Lúcio é muito atual. Naquela época em que Jesus estava no mundo para apresentar a Boa Nova e ensinar como proceder para essa conquista do reino divino, as dificuldades de compreensão eram maiores, porque o homem não acreditava em um só Deus, como Pai de todos, como ensinava Jesus. As conquistas materiais impediam o homem de enxergar as conquistas divinas. Neste capítulo 24, Os Sinais da Renovação, narrado pelo espírito Neio Lúcio a Chico Xavier, temos a oportunidade de aprender com Jesus a investir nessa renovação das nossas almas. As primeiras reuniões de Jesus com os discípulos foram realizadas em casa de Simão Pedro. Narra, então, Neio Lúcio, que em uma dessas reuniões, o mestre, tomando a palavra, falou persuasivo. Jesus diz que quando o reino divino estiver às portas dos homens, a alma do mundo estará renovada. Sábias palavras, conclamando a todos que o ouviam a criação do reino divino dentro de cada um. E o mestre faz suas colocações para que todos reflitam e se renovem. Começa dizendo que o mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade. Iniquidade é a ação contrária à moral e à religião, e a ignorância dentro de si mesmo, até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão de vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos,
que lhe conferem a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. Concluindo, o mestre falou para aquela assembleia sedenta de luz e paz. Quando for instalado o reino divino em cada um, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições das criaturas, para que os bons sejam venerados. Este é o mundo que ele deseja para nós. Quando o sacrifício pessoal, em proveito de todos, constitui a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Esta última afirmativa de Jesus para a construção de uma nova humanidade, para que o reino divino se instale na nossa mente, é o convite atual que estamos recebendo para a renovação após essa pandemia da Covid-19. O mundo vai passar de provas e expiação para a regeneração. E aqueles que não puderem fazer esta regeneração interna, infelizmente, poderão reencarnar em mundos iguaizinhos a este, de provas e expiação, para completar o seu aprendizado. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, aprendemos no item 5, o ponto de vista, que o Espiritismo expande o pensamento e abre novos horizontes, em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo,
e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Na época do Cristo, os homens não teriam compreendido tudo isso. Por isso, o Cristo reservou o conhecimento para outros tempos. Agora que nós já sabemos como devemos agir para buscar essa renovação interna, vamos aproveitar essa pandemia da Covid-19 para seguir os ensinamentos do Cristo. Deixemos o homem novo ressurgir com Jesus, que nos aguarda há mais de 2000 anos. Aproveitemos, meus irmãos, mais essa chance de renovação espiritual oferecida pela divindade que ama a todos nós. Que o Cristo ilumine as nossas consciências para fortalecer a nossa transformação interior. Paz e esperança para todos.